em mais um podcast do CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes e hoje eu estou com a presença de dois ilustres colegas que irão abordar o Março Azul, doutora Shirlane Frutuoso e doutor Danilo Carvalho. Por favor, gostaria que se apresentassem. Olá, então eu sou Shirlane Frutuoso, sou coloproctologista, eu sou supervisora do programa de residência de coloproctologia de João Pessoa, do Hospital Santa Isabel. Também sou médica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da UFPB. Sou professora da FAMEN, da Faculdade de Medicina Nova Esperança, e coordenadora do internato também do UNIP, de Medicina. É muita atividade. E Danilo? Eu sou médico coloproctologista também, fui aluno da doutora Shirlane. Eu estou aluno, aqui. Há controvérsia, né? Pela idade não parece, né? Então, sou coloproctologista e endoscopista digestivo também, e me dedico muito à área do câncer coloretal e à prevenção do câncer, os exames diagnósticos como a colonoscopia. E sou médico do Hospital Santa Isabel, aqui em João Pessoa, médico do Hospital São Vicente, no ambulatório de câncer de intestino, e em Campina Grande, do Hospital do HELP, do Hospital da Unifacisa, e também sou professor do UNIP. Então não fica nada a dever ao outro, os dois têm muita atividade. Que era meu melhor aluno. Na verdade, a gente aborda o Março Azul, ele tem a ver com a conscientização quanto à prevenção do câncer coloretal. Assim, inicialmente, quais seriam os sintomas que uma pessoa poderia apresentar para que despertasse nela a necessidade de procurar um especialista, digamos assim? Muito bem. Então, Cláudia, a gente tem um problema sério com o câncer coloretal, porque ele é o segundo câncer que mais mata no mundo. E ele tem um problema, ele chega a esses números porque ele é muito silencioso. Os sintomas, normalmente, quando eles surgem, são tardios na doença. Por isso que a maior parte dos pacientes que a gente faz o diagnóstico, 80% já está avançado. Justamente porque os sintomas demoram, né, Danilo? Ele é um órgão muito elástico, muito grande, ele demora para que aquele tumor que está lá crescendo comece a dar sintomas. Mas, de uma forma geral, o que deve preocupar o paciente sempre é quando ele tem sangramento nas fezes. Aquele sangramento, especialmente, é aquele que não dói, que ele vai evacuar e percebe sangue nas fezes. Especialmente se aí está associado a uma alteração no ritmo intestinal. Uma pessoa que tinha um hábito normal e passa a ficar constipada ou passa a ter diarreia. Um outro sintoma bastante preocupante é a presença de uma dor abdominal persistente que vai e vem no período de um mês. Se isso for associado a uma fraqueza, uma anemia e especialmente ao emagrecimento, são todos sintomas de alarme que deve procurar o médico rapidamente. Nesse caso, como bem colocou, são sintomas já avançados. De uma maneira assim, o que é que sugere para ter uma abordagem mais precoce, para que não chegue a esse ponto? Muito bem, olha só. Como a gente sabe que os diagnósticos tendem a ser tardios se a gente esperar o sintoma, o que a gente tem que fazer, na verdade, é procurar na fase assintomática. Então, a forma de fazer isso é quando a gente se enquadra no grupo de risco ou não e começa a fazer os exames precocemente, que é o que a gente chama de rastreamento. E o que seria o grupo de risco? Muito bem. O grupo de risco são aquelas pessoas, na verdade, que por si só já têm uma idade em que a doença acontece mais. A Organização Mundial de Saúde, ela fechou em 50 anos, a partir de 50 anos, todo mundo começar a fazer o exame. Entretanto, para as pessoas que a gente chama de risco médio, que só tem a idade como fator de risco, isso também tem mudado. Em 2018, a American Cancer Society publicou um trabalho que mostrava que a incidência do câncer de cólon era cada vez em pessoas mais jovens, de tal forma que agora, na publicação de 2024, 1 a 2% ao ano é mais cedo. Então, assim, o certo é a gente, a partir hoje, vamos dizer, 45 anos deveria ser a idade em que todo mundo deveria começar. Entretanto, aquelas pessoas que têm um fator de risco maior, ou seja, eu tenho um antecedente familiar, meu pai, a minha mãe, o meu irmão teve um câncer de intestino, eu começo mais cedo. O fator hereditário, ele aumenta muito o risco. Ele é predisponente para aquelas pessoas se cuidarem de forma mais precoce. Exatamente. Agora, fez uma colocação que eu fiquei em dúvida.
Sim. Será que os diagnósticos estão avançando de forma mais precoce ou o câncer, de fato, está atingindo mais precocemente as pessoas? Então, assim, nos países desenvolvidos, o câncer coloretal é uma doença mais de país desenvolvido, né? Porque está associada a um estilo de vida mais ocidental, carnes processadas, obesidade, sedentarismo. Nesses países, apesar de estar tendo rastreamento, diagnósticos mais efetivos e acontecendo mais precocemente, a mortalidade caindo em função disso, mesmo assim o câncer coloretal ele evoluiu como hoje sendo, antigamente, nos anos 90 ele era o quarto que mais matava, assim, a morte por câncer, se a gente considerar a morte por câncer, nessa faixa etária de 40 a 50 anos, o câncer coloretal era o quarto de letalidade, hoje ele é o segundo. Então, na verdade, ele vem evoluindo mesmo nas pessoas mais jovens, e não é só pelo diagnóstico precoce, não. E aqui no nosso meio também, a gente, sei lá, quando eu era, há uns 2008, eu dava aula dizendo que ele era o quinto câncer mais frequente. Hoje ele é o segundo. Passou de 26 mil em 15 anos para 46 mil. Um protagonismo que não é bom. Que não é bom. Com a mudança do estilo de vida e também melhorou os métodos diagnósticos. Exato. Assim, Danilo, que hábitos ou estilo de vida favorece mais para o desenvolvimento desse tipo de câncer? E se tem alguma forma, de certa maneira, de diminuir esse risco com a adoção de determinadas medidas ou condutas? Hoje sabemos que o câncer coloretal está muito relacionado à nossa alimentação, quanto de carne vermelha a gente come, né? A atividade física, o tabagismo, o sedentarismo, o etilismo também. Então, quanto mais a gente come embutidos também, então isso prejudica e aumenta o risco de câncer coloretal. As carnes defumadas, o churrasco, né? Então, aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem casos de câncer coloretal por causa do estilo de vida, o hábito do churrasco, muita carne vermelha. E o que a gente pode fazer é comer muitas fibras, frutas, verduras, alimentos integrais e diminuir o consumo de carne vermelha, deixar em torno de meio quilo por semana, 500 gramas, para a gente mudar, comer mais carnes vegetais, frutas, peixes e alternar um pouco. E a atividade física, evitar o tabagismo e as bebidas alcoólicas diminuir também o consumo. De maneira geral, também podem influenciar, né? Exatamente. Como é que eu descubro, ou como é que eu rastreio, tanto precocemente, um paciente que pode ter esse risco maior, além do fator hereditário e o estilo de vida? Muito bom. A partir dos 45 anos, é a idade ideal para a gente começar. Desde que eu só tenha isso como fator de risco, a idade, eu posso fazer um exame que não é muito invasivo e que funciona muito bem para rastreamento populacional, para as pessoas de uma forma geral, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame de fezes parecido com o exame para verme, só que ele vai procurar de forma imunológica a hemoglobina humana nas fezes. Sim. Então, mais ou menos, se a gente fizer exame em todo mundo nessa faixa etária, em torno de 10% da população vai dar positivo. Não é específico para câncer, mas isso determina quem precisa fazer o próximo exame, que é a colonoscopia. Eu acho que é um exame relativamente barato, simples, que não é invasivo, exato, mas que pode fornecer um dado importante. E eu acho que é menosprezado na rotina de check-up. Exatamente. Infelizmente, há uns 5 anos atrás, teve um trabalho americano feito no Brasil, onde as UBSF responderam a questionários, 1.600 UBS no Brasil. E você sabe quantos % dos médicos dessas UBSF faziam o rastreamento, aplicavam, davam o pedido de sangue oculto nas fezes? Eu posso chutar, menos de 10%. Nem tanto, mas é ruim, é menos da metade, deu 47% só dos médicos aplicavam no Brasil inteiro. Então, assim, realmente é preciso ser difundido. O serviço de coloproctologia, do qual nós fazemos parte, a gente lançou no CRM um guia de rastreamento para o médico da UBSF, falando exatamente sobre a necessidade de difundir esse rastreamento de oportunidade. O paciente chegou lá por outra razão, sangue oculto nas fezes dele. Então assim, fica a dica para quem está nos ouvindo, caso o médico não solicite,
Peça. Já pode pedir. Já pode E se você já solicitar, teve né? algum sangramento, já viu as fezes a olho vivo, Uhum. você já pode ir direto para a colonoscopia. Não precisa passar por essa etapa do Pra fazer sangue novamente oculto. o Você sangue, já porque viu o sangue. O sangue já A deixou olho de nu, ser exato. Deixou de ser oculto. É. E porque tem pessoas que realmente não precisam fazer o sangue oculto, porque ele já tem um risco maior de ter câncer. É. Esses que têm antecedente familiar de primeiro grau, uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal como Crohn e retocolite, eles não tem que fazer sangue oculto, tem que ir direto para a colonoscopia. Tem pessoas que têm síndromes genéticas familiares, poliposes, né, Danilo? Polipose, Não adianta juvenil, fazer sangue é, oculto. Também, por aí vai. Também. N doenças, né? Agora, além do sangue oculto, que outros exames ou procedimentos que podem ser feitos mediante assim, Eita. Então, a grande estrela, né, do rastreio do câncer coloretal é a colonoscopia, né, que é um exame indolor que você vai fazer sempre acompanhado de um médico anestesiologista que vai fazer uma sedação profunda. O paciente não vai sentir dor, vai dormir o exame tudo e através desse exame a gente vai conseguir rastrear pequenas lesões pré-cancerígenas que a gente vai diagnosticar e tratar na própria colonoscopia. Então, a colonoscopia ela vai servir como diagnóstico e tratamento para muitas lesões do câncer coloretal ou avaliações pré-cancerígenas para a gente conseguir remover e já evitar o câncer. Além do indicativo, da presença de sangue ou alguma doença que a pessoa tenha concomitante, existe uma faixa etária que seria um exame de rotina a partir da Sim, antigamente era a partir dos 50 anos, né? A gente vê muito pedido a partir dos 50 anos, só que como os casos vêm aumentando nos pacientes mais jovens, pacientes de 40 anos, entre a faixa etária dos 35 e 45, diminuiu-se a idade do rastreio a partir desse trabalho de 2018 da Sociedade Americana de Oncologia, e baixou-se a idade para 45 anos. Então, qualquer pessoa, mesmo sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, deve fazer a colonoscopia. Anualmente, ela faz a primeira e a gente vê os achados. Se não tiver nenhum achado, aí a gente vai decidir o risco e quanto vai fazer. Se de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos. E se tiver algum pólipo, dependendo do tamanho do pólipo e do tipo histológico desse pólipo, a gente vai decidir se faz anualmente, de 2 em 2, 3 em 3 anos. Então vai decidir. Mas a primeira colonoscopia, mesmo sem você ter nenhum sintoma, deve ser feita a partir dos 45 anos. Eu vou abordar. Existem outros exames assim de rastreamento que não sejam a colonoscopia. Por exemplo, tem um nome bonito, colonoscopia virtual, parece uma coisa moderna, né? A colografia. É um exame tomográfico, mas que usa um software específico que mostra o intestino, o revestimento intestinal. É um exame que ele é feito sem sedação. Uma reconstrução. Faz uma reconstrução, exatamente. E a gente costuma indicar naqueles pacientes que não têm condições anestésicas, né, para fazer a colonoscopia. Mas ele tem umas limitações. Os pólipos, eles não conseguem ver pólipos pequenininhos, tanto que a gente considera que se estiver acima, a gente chama de pólipo de alto risco, aquele que está com mais de 1 centímetro. Esse é o que a colografia virtual consegue ver. Só que quando encontra essa lesão, o que o doente tem que fazer? Colonoscopia. Então, às vezes, ele é só um exame pregresso de triagem. Exato. Agora, falando em colonoscopia, tem um aspecto meio preconceituoso ainda da sociedade em relação ao exame, não é? Principalmente em relação aos homens. Vocês lidam com essa situação? Lidamos bastante, né, Cláudia? A gente vê muitos homens com medo de fazer o exame, né? Por falta de conhecimento de como é, um pouco de tabu também. Então, por isso que a gente se dedica tanto nesse mês de março e nos outros meses do ano também, para levar informações e mostrar que essa informação, a colonoscopia, ela salva vidas. Então, quanto mais a gente divulgar a forma que é feito o exame, que o paciente não vai sentir dor, quebrar esse tabu e mostrar os grandes benefícios da colonoscopia, a gente aos poucos vai conseguir quebrar e tirar esse tabu para os homens e fazer o exame. Infelizmente, na nossa sociedade tem um ditado que diz: quem procura, acha. E aí não é bem desse jeito. Na verdade, quem procura se previne. Exato. Para evitar achar alguma coisa mais pior na frente, né? Eu costumo dizer que o inteligente resolve um problema, mas o sábio previne. Então, quem está nos ouvindo acaba com esse preconceito e começa a instituir como parte do seu dia a dia essa rotina em que vai procurar evitar
principalmente o surgimento mais avançado da doença, né? Não pode ter mais medo do doutor do que da doença, né? Como a gente fala, né? Exato. Tem algum exame de sangue que possa ser feito? Você falou na questão da biópsia líquida. A biópsia líquida, né? Está em estudos, né, ainda, a biópsia líquida, para o diagnóstico precoce, né, que ele vai detectar DNA tumoral no sangue, mas ainda não é uma rotina nossa, né, do dia a dia, mas já tem experimentos, né, estudos, pesquisas científicas, né, que são muito promissoras. Então, até mesmo quando eu estava fazendo minha residência, estou participando de um doutorado de uma colega de Minas Gerais que está fazendo esse estudo. Todo paciente que ia rastrear, fazer a colonoscopia de rastreio e tinha características familiares de câncer, a gente fazia o DNA, fazia o DNA, a biópsia líquida para analisar quais tinham realmente o câncer positivo ou não e correlacionar esses dados. Então, é uma promessa para os próximos 5 anos aí, ela está bem no nosso dia a dia. E mais algum exame laboratorial que possa ser feito? Como diagnóstico, não, doutor Cláudio. Na verdade, a gente usa, e muito médico se confunde, às vezes, de achar que o antígeno carcinoembrionário, o CEA, seria um exame indicado para a gente procurar câncer na população geral, mas ele tem baixa sensibilidade, baixa especificidade. Ele é um exame maravilhoso para o acompanhamento. Para aquele paciente que a gente fez o diagnóstico de câncer... o segmento desse paciente. Exato. Ele, quando ele já abre o quadro com valores muito altos, sugere que ele já tem metástase oculta. Por outro lado, quando você opera o paciente idoso, ele tem que ter caído, porque você tem que ter retirado tudo. E aí você vai avaliando a cada 3 meses o exame e vendo se ele se mantém baixo ou se ele sobe, para continuar rastreando se existe célula perdida aí, né? Célula tumoral perdida. Bom, a gente já viu uma grande parte da questão. Quando eu tenho suspeita ou sou encaminhado, para onde eu devo ser encaminhado ou direcionado inicialmente? Quais são os serviços que fazem esse receptação? A unidade básica de saúde, ela é sempre a porta de entrada, né? A atenção primária, ela é a porta de entrada, onde a gente, inclusive, deve começar, né, o rastreamento. Entretanto, existe a rede especializada, especialmente o serviço do qual a gente participa. A gente procura, vamos dizer assim, trabalhar a interprofissionalidade, de tal forma em que mesmo a formação do médico da unidade básica de saúde é feita também dentro do serviço de coloproctologia. Ele está dentro da atenção terceirizada também. O residente está lá. E tem essa capacitação? Tem, exatamente. Aí é a única forma que a gente tem. Não adianta a gente colocar na mão do especialista só, receber o paciente para triar. Essa triagem deve acontecer na unidade básica de saúde. Mas mesmo quando esse paciente chega no especialista, às vezes a gente tem uma dificuldade, porque hoje, tratar câncer coloretal é uma patologia tratada por múltiplas mãos, porque frequentemente o paciente, além da cirurgia, vai precisar de radioterapia, vai precisar de quimioterapia, do radioterapeuta, do oncologista, vai precisar de um estomaterapeuta, porque muitas vezes ele vai ficar colostomizado, e as decisões também são tomadas em conjunto. Então, frequentemente, a gente já precisa passar por uma outra fase, que é enviar o paciente para um serviço especializado em oncologia. E aí, no serviço de triagem da oncologia, Danilo vai falar melhor que eu. Então, temos esse serviço também no Hospital São Vicente de Paulo, né? Um ambulatório especializado em câncer de intestino, né? Então, se você foi diagnosticado na sua unidade básica ou em qualquer unidade hospitalar, você teve diagnóstico de câncer de intestino, pode procurar o Hospital São Vicente, que você vai passar na triagem oncológica e ser encaminhado para um ambulatório especializado em câncer de intestino, no câncer coloretal. Então, seja câncer de cólon, câncer de reto, câncer de canal anal, lá tem toda uma equipe multiprofissional, com oncologista clínico, cirurgião oncológico, coloproctologista, para fazer o tratamento radioterápico, quimioterápico e cirúrgico do câncer coloretal. E essa triagem é rápida? A triagem rápida, todos os dias da semana funciona, de segunda a sexta-feira, o paciente vai com seus exames, passa por essa triagem e a partir dessa triagem vão direcionar para os ambulatórios específicos. É o paciente que já tem o diagnóstico, já tem o diagnóstico. Tem forte suspeição. Exato. Exatamente, é o doente que já passou pela unidade básica. Ele faz a biópsia lá no serviço, né? O ideal é ele já vir com a biópsia, o diagnóstico. Então, por isso que é tão importante a gente passar essa informação para as unidades básicas de saúde, para os médicos
conseguirem diagnosticar nas unidades, porque se eles forem esperar chegar no serviço especializado, perde muito tempo. E a gente corre contra o tempo para poder diagnosticar precocemente e aumentar o risco de cura desses pacientes. Tem sido feito um trabalho junto à regulação, porque você imagina que a gente, na verdade, tem um gargalo que é o número de colonoscópios públicos, né, para fazer. Então, lá na regulação, o que foi feito foi um trabalho de base com as unidades, de tal forma que existe uma fila específica para o paciente que o médico coloca na solicitação, que é a forte suspeição de câncer coloretal. Ele já prioriza o perfil do paciente. Exato. Né? Por exemplo, amanhã, próxima semana, a gente vai ter dentro do Março Azul um mutirão de colonoscopias e são pacientes que estão nessa fila específica que são chamados para antecipar exame. Exato, é a forma da gente essa ajudar. Fila dos pacientes com um risco maior, né? Já com sinais de alarme, né? Então, o paciente perdeu peso, teve sangramento, astenia, ou história familiar positiva. Então, esses foram triados e vão participar do mutirão. Os que a gente triou e tem um risco maior. Sim. A conversa está muito boa. Eu gostaria de continuar em outro modo. Pode ser? Sim. Pode, claro.